Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em Gênesis, capítulo 12. Nós leremos 3 versículos que são centrais na história da redenção, centrais no livro de Gênesis. Não porque tem uma força em si, mas porque apontam para algo maior. O qual nós estamos lendo desde o começo do culto, desde esse momento solene em que, como povo de Deus, nos reunimos para cantar as Escrituras, orar de acordo com as Escrituras, ler as Escrituras e agora receber uma exposição das Escrituras para vermos que Cristo fala conosco pela palavra escrita, porque Ele é a palavra encarnada. Abram em Gênesis, capítulo 12, leamos de 1 a 3, e ouçamos todos a voz do Espírito de Deus, não por causa deste homem, mas por causa daquele que morreu para reunir a sua igreja. Oremos e leiamos. Leiamos e oremos, melhor dizendo. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler todos juntos essa última frase? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos. Pai, nós agradecemos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, uma espada de 2 gumes que corta a nossa medula e coração, que entra no âmago do nosso ser. E pedimos que agora vejamos a imagem de Cristo diante de nós. Não de acordo com as nossas imaginações ou idolatrias, mas de acordo com a palavra de Deus revelada, escrita, para que tenhamos relacionamento com a palavra encarnada, que cumpre a verdade do Senhor prometida em todos esses versículos do Antigo Testamento, e entregam para nós a verdade da nossa esperança hoje. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção ao ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Não há ninguém conheça um pouco sobre a história da humanidade que não saiba quem é Abrão. Mas eu quero lembrar, meus irmãos, que esse homem que, através dele, são geradas tantas famílias e religiões, apesar de ser chamado e ser aclamado por vários povos, só há uma pessoa na Bíblia que pode realmente fazer essa conexão de quem ele é, quem ele foi, para a realidade de quem nós somos. Eu não sei como você chegou aqui, não sei qual é seu estado, se estás esperançoso, alegre, se estás ansioso pelas dificuldades do dia a dia, pelas dores no corpo. Não sei. Pode parecer que tudo está bem do lado de fora. Às vezes nós olhamos para o nosso coração e pensamos: por que eu estou tão ansioso se tudo me corre bem? Semana passada nós pensamos naqueles que tinham uma falsa esperança, porque a esperança deles não estava fundamentada nas promessas de Deus.
não estavam fundamentadas nas promessas de Deus, estavam fundamentadas naquilo que eles são e naquilo que eles tinham. Mas hoje nós vamos entrar no centro do que as Escrituras mostram para nós ser o começo da caminhada, da esperança de todo ser humano. O começo do entendimento daquilo que vai fazer finalmente eu entender quem eu sou e qual é a minha realidade. Porque apesar do ser humano se identificar e tirar a sua identidade com trabalho, com riqueza, com status, com essa vida, com a família, com nome, com países, com nações, com cultura, todo ser humano está redondamente, completamente enganado em buscar a sua identidade em outras coisas, senão naquilo que lemos. O ser humano não evoluiu de outros seres. O ser humano não está aqui por acaso. Isso é contrário até à racionalidade da vida, senão o sofrimento não teria significado nenhum. Se não defender a vida não teria significado nenhum. Era melhor nós matarmos os mais fracos e mantermos os mais fortes. Nada tem significado na história da humanidade se não olharmos para a história deste homem que aponta para nós, para a história que vai definir toda a nossa história. Essa é a realidade. O ser humano não é a régua da realidade do ser humano, não é o ser humano. A régua da realidade do ser humano é o que o Criador do ser humano diz para o ser humano quem ele é. E aqui nós encontramos a ponta desse novelo, que vai abrir os nossos olhos para além das nossas ansiedades e vemos esperança, 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 não nas nossas atitudes, nem nas nossas forças, nem em quem nós somos, mas esperança naquilo que foi prometido, naquilo que foi cumprido e naquilo que ainda será feito. E esperança real está diante de nós. E um homem que viveu há muito tempo atrás, enquanto a única coisa que havia aqui estava ali perto do Castelo de Palmela, na Era do Bronze. Havia gente nas nações, as pessoas estavam tomadas por um contexto que nós vamos ver dentro desse texto. Percebam comigo, meus irmãos, dentro do próprio texto, uma antítese, uma estrutura de bênção e maldição. Bênção e maldição, e Deus vira para um homem e diz para esse homem: sai da tua casa, sai da tua terra. Isso é significativo, porque mostra para nós que na história da redenção, a iniciativa do plano de redenção de Deus nunca foi de um homem. A iniciativa do plano de redenção de Deus sempre foi de Deus. Esse sai da tua terra e da tua parentela está conectado ao começo do livro, quando no princípio Deus criou os céus e a terra. João vai fazer essa ligação com a vinda de Cristo mais tarde, em João capítulo 1, quando ele usa a mesma expressão que do hebraico é traduzida para o grego, nas primeiras palavras do seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo é eterno, tudo que foi feito através dele, do Verbo, tudo que existe foi feito por esse Verbo. No entanto, na história da criação, aquilo que Deus criou para bem, o ser humano intentou para o mal através do pecado. E é por isso que nós vemos no começo do livro de Gênesis, Deus dizendo que tudo que ele fez era muito bom. E na língua portuguesa a gente faz uma distinção entre o que é bom e o que é bem, por uma questão da nossa gramática. E é real essa divisão, mas no hebraico as palavras são as mesmas. No começo do livro e no final do livro, quando José diz para os seus irmãos: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. É a mesma palavra que Deus usa para descrever como a criação foi feita, no capítulo 1. Se Deus cria todas as coisas para o bem,
Por que a antítese da maldição e da bênção, quando Deus agora no centro daquilo que vai ser a caminhada de redenção, tira um homem dessa realidade da maldição, coloca ele em outro lugar e diz para ele: agora você não vai ser mais maldição, você vai ser bênção. E em ti, todas as nações da terra serão benditas. Meus irmãos, há livros e livros escritos sobre essa última frase do versículo 3. Todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Estudantes de grego, pantataitine, traduzido do hebraico para o grego. Meus irmãos, essa frase aparece na Bíblia toda. Nos Salmos, nós lemos, quando o texto fala, e os gentios virão a Deus, é a mesma expressão no grego. As nações virão a Deus. As etnias, as famílias. Nações, famílias, são maneiras diferentes de traduzir a mesma coisa nas línguas originais. Essa expansão da bênção de Deus mostra para nós que aquilo que Deus ia começar com Abraão não ficava só com os seus descendentes. Aquilo que Deus começava com Abraão era uma continuidade do que Deus fez com toda a raça humana. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Entre esse momento há aquele que é tirado para ser a pessoa que Deus vai usar para ser então o pai da fé para todos aqueles que vão receber o autor e consumador da fé. E por que um homem? Por que uma pessoa? Porque no Novo Testamento também foi um homem e uma pessoa. Mas antes, deixe-me explicar o contexto da maldição. O contexto da maldição começa quando Deus faz todas as coisas boas, cria o homem, cria a mulher. E na rebeldia do ser humano, o ser humano peca. O ser humano não pega Deus de surpresa, pelo contrário. Nós sabemos que todas as coisas foram planeadas por Deus para que a graça de Deus fosse revelada, de acordo com o apóstolo Paulo no livro de Efésios. Mas aqui já vemos toda essa graça no proto-evangelho, na maldição de Deus. Para com o pecado do ser humano, há também uma promessa. E a promessa, que na teologia chamamos da semente santa. Da mulher sairá um descendente de Adão, que vai pisar a cabeça da serpente. Será que é Abel? Abel aceita, Deus recebe uma oferta de Abel. E a mesma pergunta que Deus faz para Adão quando ele peca, agora ouvimos a mesma pergunta no original, só que em relação ao seu irmão. Deus, no pecado, quando chega diante do jardim, que ele colocou o ser humano para adorá-lo e servi-lo ali, por causa da linguagem de Gênesis, agora nós ouvimos a mesma frase: onde estás, Adão? Agora, infelizmente, nós ouvimos a mesma frase: onde está Abel, Caim? O pecado passa de Adão para Caim, o pecado passa para o ser humano, o pecado toma conta do ser humano, o pecado mata! O pecado domina. E essa é a história dos primeiros capítulos. Será que a esperança agora está presente? Deus chama um homem mais uma vez e a sua semente para entrar numa arca, porque o mundo tem que ser destruído. Deus não suporta a podridão do pecado do ser humano, e o primeiro julgamento vem, mas também vem uma palavra de esperança: eu não mais destruirei o mundo dessa forma. E Deus faz uma aliança com Noé. Será que o pecado foi derrotado? O homem de Deus, Noé, vai sair da arca e a primeira coisa que ele faz depois de plantar uma vinha é cair no pecado, ficar bêbado, amaldiçoar os filhos. Maldição, maldição, maldição. Quem vai nos libertar da maldição do corpo do nosso pecado? Disse o apóstolo Paulo. Ele sabe a resposta. Nós sabemos a resposta.
Mas até o capítulo 12, ninguém sabia a resposta. E por muito tempo, ninguém mesmo sabia a resposta para a maldição que está dentro de nós. Meus queridos irmãos, se há uma coisa que precisamos para poder celebrar de verdade no Natal, é o reconhecimento de que nascemos amaldiçoados no coração. Não para viver na maldição, porque fomos libertos dela, mas para entendermos, meus irmãos, que aquele que não está em Cristo está debaixo da ira de Deus e, portanto, amaldiçoado. Essa palavra que muitas pessoas dizem, olha, nós temos que orar para Israel, porque quem orar para Israel vai ser abençoado, quem não orar não vai ser abençoado por causa dessa palavra aqui, não entende que o contexto maior é, não adianta você pedir para Israel, para Jerusalém, se você não está em Cristo. A questão é, quem é bendito e quem é maldito? É quem vai entender que a descendência de Abraão falhou, mas que as promessas de Deus foram cumpridas. Deus chama Abraão no seu pecado, porque ele sai de um povo idólatra, Deus tira ele da maldição do capítulo, de todos os capítulos, um Deus de julgamento que julga no capítulo 6, um Deus criador que cria, mas que também tem que não ser conivente com o pecado nos capítulos 2, mas que dá uma esperança para a semente que agora vai ser restaurada. São os filhos de Sete, são os filhos de Noé, são os filhos de Sem. E aí, Abraão é descendente dos filhos de Sem. Há uma semente que Deus está mantendo. Essa semente não vai ser quebrada, porque Deus prometeu para Abraão, não segundo o poder de Abraão, porque ele não tinha poder para fazer isso, de forma nenhuma, mas Deus promete para Abraão que nele, as famílias da terra seriam abençoadas. E como é que isso vai acontecer? E a partir do capítulo 12, o livro de Gênesis, é a história da semente de Abraão. É a história de Isaac, é a história de Jacó, é a história dos filhos das 12 tribos. E no final, uma grande ênfase em José, um irmão traído, um irmão vendido, um irmão que foi desprezado pelos seus irmãos. Mas aquilo que eles intentaram fazer mal, na verdade, foi bem. Para onde vocês acham que o Velho Testamento está apontando? Onde vocês acham que Deus está mostrando para nós, desde o livro de Gênesis, que a promessa de Abraão tem um lugar? Por que pensar na Bíblia dessa forma? Porque é a única maneira de ler a Bíblia, e a única coisa que realmente vai nos dar esperança. Eu perguntei para você, e eu faço de novo a pergunta, porque eu não sei como você chegou, mas eu posso dizer com todas as palavras, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. A vida de Abraão é a prova disso. Você pode pensar, mas isso parece tão distante de mim. Deixa eu colocar mais esperança para você. Você, por causa da promessa que Deus fez para um homem, pelos planos que Ele tem na humanidade, queria que você fizesse parte desse povo, onde todas as famílias da terra vão ser abençoadas pela aliança que Deus fez com Abraão. Deus promete, Deus cumpre. Deus vai fazer uma promessa com Abraão e nós veremos uma relação de pacto do nosso Deus para com Abraão. E interessante que nesse pacto, meus irmãos, nós vamos saber, a partir do capítulo 22, que quem cumpre o pacto que Deus faz não é Abraão, quem cumpre é Deus. Deus é que é o sacrifício, Deus é que é o cumpridor e a promessa da aliança. Sabemos que o filho de Abraão deve ser aquele que vai cumprir as promessas de Deus que foram quebradas desde Adão, ressuscitadas na rebeldia, mesmo depois dos filhos de Noé serem salvos na Torre de Babel.
ser humano não cumpre a aliança de Gênesis, mas Deus faz uma aliança no lugar do ser humano para salvar o ser humano. E Deus é o autor dessa promessa e Ele mesmo diz que vai cumprir essa promessa. É óbvio. Você pensa, mas será que Deus tinha uma aliança com Adão e como é essa relação? Ora, o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 7, vai nos mostrar a seguinte frase: mas como Adão, Israel também transgrediu a aliança. Todo ser humano transgrediu a aliança em Adão. Todo ser humano é representado pela bênção que agora, da maldição para a bênção, vai ser representado por alguém que é a descendência de Abraão. A descendência de Abraão. Meus irmãos, não é só José. José aponta para maior. A descendência de Abraão não é só Moisés. A descendência de Abraão não é só Davi, porque há uma outra aliança que vai dizer que um filho de Davi vai cumprir as promessas feitas a Abraão. A maneira como o Novo Testamento vê essa realidade é distinta. A maneira como o Novo Testamento vê essa realidade se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre essas promessas. Agora as promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência. E olha o que Paulo diz. E não diz, e as suas descendências. Tá? A promessa de Deus não é que Ele ia cumprir de pouquinho em pouquinho em cada um deles ou em todos eles. É numa descendência. E aí Paulo vai falar com todas as letras. A descendência de Abraão é Cristo. Não há dúvidas. Se havia falta de esperança ou ansiedade no teu coração hoje, pode ter para todos nós, receba a palavra do Senhor como meio de graça. A nossa esperança de Gênesis a Apocalipse é Cristo. O apóstolo Paulo proclama para todos ouvirem. Ele é aquele que Deus prometeu e por causa dele, brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdianos, gente de todos os povos, tribos e línguas e nações serão benditos porque Ele é o bendito do Pai. Quando nós celebramos Natal, não é só entregar presentes, é óbvio, a gente gosta disso, mas não é só isso. A nossa esperança é muito mais profunda, a nossa esperança é muito mais concreta, a nossa esperança é real, é Deus agindo desde a criação do homem, desde a formação do homem na sua identidade. O homem não é a identidade de ser igual a Deus, ou de ser semelhante a Deus, não é por capacidade, porque senão, o ser humano tem capacidade de pensar. Então uma pessoa deixa de ser ser humano se ela entra em coma? Claro que não. É por criação. Mas essa criação se rebelou contra Deus. A sua própria identidade foi esmagada, se tornou podre, se tornou má. Mas aquilo que o homem tentou para o mal, Deus, na sua graça, fez uma aliança para fazer o bem. O pecado que o ser humano fez, agora, vai ser resolvido pelo descendente de Abraão. Isso já nos é mostrado mesmo no livro de Gênesis, porque o filho da promessa de Abraão é Isaque. Deus manda Abraão entregar Isaque como sacrifício. O que acontece ali? Quando Jeová Jireh, ou Yahweh Jireh, quando ele provê um cordeiro, é para mostrar que Isaque não era a descendência, não era ele que ia morrer e ressuscitar, mas que havia um cordeiro que ia fazer isso.
E aí a ideia do cordeiro vai aparecer em Levíticos, vai aparecer em Êxodo, vai aparecer nos cânticos dos Salmos, vai ser lembrada pelos profetas. E quando Jesus aparece lá perto do Rio Jordão, milênios depois, o último profeta da antiga aliança diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o descendente de Abraão está aqui, o filho de Davi é ele. E Paulo, olhando para toda essa história, aponta para trás, lembra, descendente de Abraão não é quem é judeu por etnia, descendente de Abraão é quem pela fé está em Cristo. Mas ele não fala só isso. Olha as declarações do apóstolo Paulo, inclusive em relação às coisas que estão relacionadas à transgressão. Foi por causa da transgressão do ser humano, Gálatas capítulo 3, 19, por causa da adição de transgressões, que a descendência, a promessa da descendência foi feita, e aquilo foi colocado até mesmo através de mensageiros, anjos, essa descendência como a mensagem sendo revelada ao longo da história da redenção como intermediário de Deus. E olha a declaração do apóstolo Paulo para mostrar que essas palavras se cumprem na igreja de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Se você está em Cristo, então tu és a descendência de Abraão. Herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Que promessa, irmãos? De que em ti serão benditas todas as etnias da terra. Não sei qual a sua história, nem de onde veio, talvez eu conheça alguns de vocês e a história de vocês. Mais do que isso, Deus sabe. Mas sabe o que nos une? Não é de onde viemos, nem a cultura que abraçamos ou recebemos. O que nos une é que nós somos, em Cristo, filhos de Abraão. O Natal é a celebração de um Deus que cumpre promessas. Irmãos, a promessa de vida em Cristo é real, tão real quanto Abraão foi. A promessa de perdão de pecados, de sairmos da maldição dos nossos pecados para a bênção de um cordeiro que vai morrer no nosso lugar, é real. Tão real quanto Abraão foi. Mas mais real ainda, porque o descendente de Abraão, ele veio tomar o lugar de Adão e de todos nós. Romanos capítulo 4, de 13 a 16, porque a promessa de Abraão e da sua descendência, que seria para os seus herdeiros no mundo, não viria através da lei, mas pela justiça da fé. E mais uma vez, a obediência da fé é ligada à resposta de Abraão em relação à aliança com Deus. Deus vai falar para ele: olha, você obrou pela fé, você foi justificado pela fé, e a linguagem de Deus para com Abraão, dizendo que agora a obra dele mostra a fé que ele realmente tem, vai ser usada para que essa obediência de Abraão seja espalhada pela pregação do Evangelho para todas as nações, e agora a obediência da fé vai ser pregada, porque o justo vive pela fé. Fé em quê? De que a promessa do Evangelho, que foi dada em Gênesis, em Abraão, em Êxodo, em todos os profetas, e que agora nos fala pelo Filho, já nos foi entregue. E agora a vida que vivemos tem que ser fundamentada nas promessas que foram cumpridas e nas promessas que ainda serão. Tudo que foi feito para que os descendentes de Abraão em Cristo fossem herdeiros da promessa, agora e no futuro. Por isso que nós esperamos, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4, 18 a 22, é na esperança que cremos contra a esperança. É na esperança que cremos contra a esperança. Que esperança havia o ser humano depois da maldição da Torre de Babel, depois do dilúvio, depois da queda do pecado,
depois da morte de Abel, que esperança havia o ser humano, que esperança havia no ser humano. Quando nós construímos idolatria e nos distanciamos de Deus, que esperança havia em nós? É por isso que Abraão creu contra a esperança. Ele sai da sua terra, da sua parentela, tudo que lhe é comum, e Deus faz dele então o caminho em que Deus iria trazer o seu povo da luz, das trevas para a luz, da maldição da morte para a vida de bênção. E é aí que Deus declara, não é uma ordem para ele ser somente, mas é uma declaração de identificação e uma ordem ao mesmo tempo: sê tu uma bênção. Meus queridos irmãos, a igreja de Cristo, sendo então a descendência de Abraão, por causa da pessoa de Cristo, nós somos o povo que são a bênção para as nações. Não porque somos bons, mas porque Ele de glória em glória nos transforma. Nós não precisamos mais viver na maldição da queda desse mundo. Nós temos o cumprimento da esperança em nós. Nós somos os filhos de Abraão. Quando eu peco, eu tenho que lembrar, eu sou filho de Abraão e eu busco meu perdão no descendente de Abraão, Cristo Jesus. Mas quando eu peco, eu também tenho que clamar a Deus e dizer: Senhor, eu também tenho a esperança em mim, e eu consigo vencer o pecado, porque Cristo venceu o pecado. Eu sou filho de Abraão. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. A graça de Deus me foi revelada, de graça em graça, para que eu seja essa bênção que começa em Abraão, que tem o seu alto em Cristo, e que agora todo o seu povo, como descendência de Abraão, começa a se tornar cada vez mais como descendente, a semente de Deus, o homem de Deus, que veio ser o nosso Adão, porque nós não podíamos cumprir o pacto de Adão, ele cumpriu no nosso lugar, e é isso que Paulo vai dizer: ele é o segundo Adão, ele é o último Adão, ele é o Adão que agora, sendo Deus, se torna um de nós, para tirar de nós a maldição que recebemos de nossos pais, mas que cumprimos também pelo nosso pecado. Meus queridos, nós éramos distantes de Deus, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, nós estávamos separados de Deus, nós éramos gentios, e esse mistério foi revelado também aos gentios, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Efésios. Agora, em Cristo, judeus e gentios são membros do mesmo corpo. Por quê? Por causa da promessa de Jesus Cristo, através do Evangelho. De que promessa Paulo está dizendo? Todas as promessas de aliança que Deus fez na história da redenção, a começar em Adão, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Davi, e sendo cumprida agora em nós, pela pessoa de Cristo. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, que pela fé Abraão, quando foi testado, ofereceu Isaque, e recebeu as promessas. Quando recebeu as promessas desse ato de oferta, ofereceu o seu próprio filho. No versículo 17 a 19, ele vai dizer: através de Isaque, será a sua descendência nomeada, chamada. Ele considerou que Deus, Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Ele receberia então seu filho de volta. A fé de Abraão era a fé da morte e da ressurreição. Não há esperança sem nascimento, sem morte, sem ressurreição. Não há identidade para o ser humano se o mundo não tem significado, se Jesus não é quem Ele disse que Ele é. Nós somos as pessoas mais miseráveis que existem nesse mundo. Mas se Ele estiver certo, e Ele está certo, a sua morte e a sua ressurreição prova isso. As Escrituras, através dos milênios, falando as mesmas coisas, com as mesmas frases, autores diferentes, pelo mesmo Espírito, só não vê porque está cego,
Só não vê porque não quer, só não vê porque ama as trevas. Mas aqueles para os quais Deus abre os olhos, para olharmos para Cristo e na sua graça nos tornarmos então filhos de Deus, descendentes de Abraão pela fé, nós temos que entender que a nossa vida é uma vida de gratidão e esperança, porque o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele começou a cumprir no meu coração quando me fez nascer de novo. Ele vai me cumprir tudo isso quando Ele me ressuscitar do meu corpo morto e me levar para os céus eternamente. Mas, acima de tudo, Ele cumpriu quando Cristo morreu e ressuscitou, de acordo com a fé de Abraão. Você crê nisso? Essa é a nossa vida. Aqui está a nossa esperança. Ai de nós, se a nossa esperança estiver em qualquer outra coisa, senão nessa vida e mensagem da história da redenção, centralizada na pessoa de Cristo. Sim, ela começa em Abraão, mas Abraão é menor do que Jesus. O livro de Hebreus nos deixa claro isso. Sim, ela começa em Adão, mas Adão pecou. Jesus é o segundo, Jesus é o último Adão. Sim, não há esperança sem encarnação. Jesus nasceu, Ele cumpriu a promessa de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. O filho da mulher vai tirar a humanidade da maldição para a bênção. O filho de Abraão, que é muito maior que José, foi traído pelos seus irmãos, foi preso, foi morto e sepultado. Mas aquilo que o homem tentou para o mal, Deus fez ser a nossa bênção. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós entregamos o nosso Natal. É esse Deus que começa e termina a nossa salvação com a sua iniciativa, não a nossa. Nós simplesmente respondemos. No nosso pecado, na nossa pequenez, na nossa cegueira, na nossa morte, Ele nos ressuscitou. E nele vivemos. Eu espero que essa palavra enche o seu coração de esperança para você olhar todos os seus problemas da vida e lembrar: Cristo é a minha esperança, Ele é a minha promessa, Ele é a minha comida, Ele é a minha vida, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vou para lá, é por isso que eu vim de cá. Cristo, do Éden à Nova Jerusalém, Ele é a nossa esperança. Ele é a tua esperança. Ele é a tua história. Ele é a descendência de Abraão. E ao meditarmos nisso, eu convido toda a igreja, nesses dias, a se arrepender dos pecados, a buscar a misericórdia desse Deus que inicia nosso amor, que inicia o amor por Ele, pela salvação que Ele nos dá, e constantemente lembremos, Ele não somente me salvou como um passe de mágica, Ele se tornou um de nós, para que pudesse cumprir a aliança no nosso lugar. Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus salvou. Bendito seja o Cordeiro, porque a salvação pertence ao Filho de Abraão, Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. E que Deus os abençoe.